Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que vocês tenham descansado, né? Na semana do saco cheio. Esse é o nosso primeiro encontro após ela. A não ser que estejam participando também da maratona, né? Mas espero que vocês tenham descansado. Estamos chegando num momento extremamente importante, não é? Extremamente importante para a história do Brasil e para vocês que vão prestar vestibular. Vestibulares, né? Não sei se vai ser só no Enem ou se vão prestar outras provas, ok? Então, hoje, a gente começa a famosa República Populista, né? Após a Era Vargas, após 15 anos no poder, após um governo provisório, um governo constitucional e depois uma ditadura do Estado Novo, nós temos um processo de redemocratização do Brasil. O Brasil viveu duas redemocratizações, a de 46 e a de 85. A redemocratização do Brasil de 46 é após a ditadura do Estado Novo, uma ditadura civil de Getúlio Dornelles Vargas. A redemocratização do Brasil de 85 é após a ditadura militar, civil-militar brasileira, né? Onde, então, José Sarney vai iniciar o processo de redemocratização e o início da nossa República Nova, né? A nossa atual República. Mas vamos lá, gente. A redemocratização do Brasil começou em 46, logo após 15 anos do governo e da era Vargas, logo após a ditadura do Estado Novo e logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, veio a grande interrogação, veio a grande pergunta, veio a grande dúvida. Vargas ficaria no poder? O Brasil lutou contra ditaduras fascistas na Segunda Guerra Mundial. O Brasil lutou na Itália contra Benito Mussolini, um fascista, um ditador. O Brasil lutou na Alemanha contra Adolf Hitler, um fascista e também ditador. E o Brasil possuía um presidente que estava no poder há 15 anos, que não tinha ganhado uma eleição direta, apenas indireta no governo constitucional, e que possuía características fascistas e uma enorme simpatia ao nazismo. E aí veio a grande pergunta, veio a grande interrogação. O Brasil ia manter o governo de Vargas? Vargas ficaria mais quanto tempo no poder? E veio a pressão da camada militar, veio a pressão da elite paulista para que então Vargas renunciasse à presidência. E Vargas renunciou à presidência. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, Vargas reabriu os partidos políticos, porque durante a ditadura do Estado Novo não tinha partido político. Ele reabre os partidos políticos, legaliza a reabertura dos partidos políticos. Ele mesmo vai fundar o Partido Trabalhista Brasileiro e vai ser candidato a senador do Brasil e vai vencer. E vai convocar eleições. Convocando as eleições, nós teremos então um processo de redemocratização do Brasil e o início da República Populista. A República Populista começa em 46, eu coloquei aqui 45, coloquei errado, ainda estava dormindo, hein? Ela começa em 46, ok? Com o governo do Dutra, aqui ó, 46, Eurico Gaspar Dutra, e vai até 64. Nós teremos aí presidentes populistas. Eurico Gaspar Dutra, não tanto, mas fazia parte da República Populista. O retorno nos braços do povo de Getúlio Vargas, em 51. Depois, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, vulgo Jango. João Goulart sofre o golpe militar em 64. Então, teremos 5 presidentes com características populistas durante a República Populista. Mas a grande pergunta, o que é um governo populista?
Quem de vocês aí consegue me definir? Pode ser tanto no chat ou, né, se quiser abrir aí o áudio, quem consegue me definir o que é um governo populista? Fala comigo, vai. O que é um governo populista? Um governo que é a favor do povo? Um governo que trabalha pelo povo. Beleza, bom. Que mais? Tem mais. Que mais? Manda ver. Um governo populista não é um governo popular, viu? Repito, um governo populista não necessariamente é um governo popular. Os populistas buscavam agradar a um número máximo de pessoas. Por exemplo, Vargas era o pai do populismo no Brasil. Vargas agradava a burguesia industrial brasileira, Vargas agradava o povo, Vargas era o pai dos ricos, e o pai dos pobres, perdão, e a mãe dos ricos, né? Era conhecido como pai dos pobres, mas a mãe dos ricos. Ou seja, Vargas agradava tanto aos pobres como aos ricos. Um governo populista, vamos lá, ele tem que ser essencialmente carismático, Se você pegar Vargas, era extremamente carismático. Se você pegar o JK, era extremamente carismático. O próprio Jânio Quadros também tinha o seu próprio carisma. João Goulart também. Eurico Gaspar Dutra nem tanto, mas como eu disse para vocês, ele não era um presidente absolutamente populista, né? Vai fazer parte dessa república populista, mas não era o exemplo do populismo. Então, um governo populista, ele é carismático, ele é desenvolvimentista, ok? Desenvolvimentista, caso você esteja copiando, vamos lá, ok? Ele tem ligação direta, esse é o ponto-chave. Esse governo populista, esse líder populista, tem uma ligação direta com a massa, tem uma ligação direta com o povo, entendeu? Ele aparece presente nos comícios, ele desce do palanque, ele aperta a mão do povo, ele visita as escolas públicas, ele tem acesso direto, ele tem contato direto, ele tem uma ligação direta com a massa, ele tem uma ligação direta com o povo. Então, ele é carismático, ele é desenvolvimentista, ele procura agradar a todos os grupos de uma sociedade ou ao número máximo desses grupos, né? É lógico que nenhum governo agrada 100% da população, mas ele procura agradar a elite industrial, a elite agrária, mas também as camadas populares. Vargas, com as leis trabalhistas, agradou as camadas populares, mas com o desenvolvimento industrial, agradou a elite, com a Marcha para o Oeste, agradou a elite agrária, porque ocupou terras no interior do Brasil, perceba? Então, ele é desenvolvimentista, ele é carismático, e o mais importante, de um governo populista, de um líder populista, ele tem acesso, ele tem uma ligação sentimental direta com o seu povo. Repito, ele tem acesso, ele tem uma relação sentimental com o seu povo, com as camadas populares, com a massa. Então, um governo populista, ele tem um líder, ele tem um líder populista. E um líder populista, ele é carismático, ele é desenvolvimentista e ele tem contato direto com as massas populares, com o povo. Gente, ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Eurico Gaspar Dutra, ele era absolutamente populista? Ele era um exemplo de um presidente populista, Calef? Não. Não. Né? Mas ele tinha algumas características, como, por exemplo, ele era desenvolvimentista, ele procurava ter esse contato com as massas, só não era muito carismático, né? Até porque ele era militar, né? Ele era de um partido que representava
a elite industrial, a burguesia paulista, os comerciantes de São Paulo e do Rio de Janeiro, a elite industrial brasileira, que era o PSD, Partido Social Democrata. Logo após, né, a Segunda Guerra Mundial, 3 grandes partidos foram criados no Brasil. O PSD, Partido Social Democrata, que tinha como um dos principais líderes Eurico Gaspar Dutra, que vai ser candidato à presidência ainda em 1945, para assumir em 46. A UDN, União Democrata Nacional, partido da elite agrária brasileira, dos grupos conservadores, que tinha como representante Carlos Lacerda, Eduardo Gomes, que vai ser o candidato à presidência, ok? E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do Vargas, criado pelo Vargas, né? Que vai ser candidato a senador, porque não podia se candidatar a presidente. Né? O Brasil não tinha reeleição, Vargas já tinha sido eleito presidente, mesmo que indiretamente, mesmo que constitucionalmente. Vargas não podia ser candidato à presidência. Então, Vargas apoiou o militar, o general Eurico Gaspar Dutra. Até porque Eurico Gaspar Dutra fez parte do governo do Vargas durante a era Vargas. Como eu disse para vocês anteriormente, os militares faziam parte do governo de Getúlio Dornelles Vargas. Então, Eurico Gaspar Dutra, ele era militar, não era tão carismático, mas buscava o contato, o acesso ao povo, né? Não tinha tanto como Vargas ou como o próprio JK, que são os 2 grandes exemplos de governos populistas, de líderes populistas no Brasil, mas buscava essas características. Ele ganhou as eleições. Isso é indiscutível. Ele disputou as eleições com Eduardo Gomes, que era da UDN, União Democrata Nacional, que representava a elite agrária brasileira e os grupos conservadores brasileiros, e ganhou as eleições graças, olha aqui, ó, ao apoio de Getúlio Vargas. Ganhou as eleições presidenciais graças ao apoio de Getúlio Dornelles Vargas, que foi candidato a senador por 5 estados e ganhou nos 5 estados. Naquela época era permitido, a Constituição permitia. Foi candidato a deputado em 12 estados e ganhou nos 12 estados. Por que ele se candidatou a deputado e também a senador? Para conquistar um número muito grande de votos, até para ver se ele ganharia a próxima eleição presidencial. E quando ele ganhava muitos votos, ele acabava direcionando também esses votos para o Dutra, para eleger o seu, então, amigo, membro do seu governo, Eurico Gaspar Dutra. Ok? Perfeito? Eurico Gaspar Dutra ganha as eleições ainda no final de 1945, assume a presidência no dia 31 de janeiro de 1946, e entrega a presidência no dia 31 de janeiro de 1951. Você percebe que já tem aqui uma mudança constitucional, não é? Já tem uma mudança constitucional aqui. Qual é a mudança constitucional aqui, Calef? O mandato passou a ser de 5 anos. Continuava sem reeleição, mas o mandato passou a ser de 5 anos. A gente coloca aqui na hora de chegar nas características da nova Constituição, ok? Perfeito? Então, ele ganhou as eleições com o apoio do Vargas, ficou 5 anos no poder, representando o partido do PSD, que era um partido da classe média, de comerciantes de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Mas que também tinha o apoio do PTB, fez uma coligação com o PTB, fez uma coligação com o Getúlio Vargas. Ele assume a presidência, gente, dá uma olhadinha na data. Dá uma olhadinha na data. O que está acontecendo em 1946? Fala comigo. O que está acontecendo em 46? Eu quero ouvir vocês. Fala comigo. O que está acontecendo em 1946 quando ele assume a presidência? Muito bem, Sandy. Muito bem. Está acontecendo a Guerra Fria. Na verdade, gente, nós historiadores, professores de geografia, concordamos que a Guerra Fria, ela começa assim que acontecem os ataques nucleares. Os ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki já são sinais, já são características da Guerra Fria. Repito,
Os ataques de Hiroshima e Nagasaki já são sinais, já são características da Guerra Fria. Era uma estratégia dos Estados Unidos em mostrar para a União Soviética seu poder bélico nuclear. Em 45, agosto de 45, nós já temos, então, o início da Guerra Fria. Em 46, nós já temos a corrida nuclear, a corrida armamentista. Nós já temos o início da Guerra Fria e a bipolarização mundial. Bipolarização, dois polos mundiais. Um bloco marxista, socialista, liderado em 46 por Stalin, Joseph Stalin na União Soviética, e o outro bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, aqui pelo presidente Marshall. Franklin Delano Roosevelt já tinha morrido e tinha assumido o vice-presidente Marshall. Então, nós temos uma bipolarização mundial. E o Brasil, no governo do Dutra, do Eurico Gaspar Dutra, vai tomar uma posição, vai adotar uma postura. O Brasil vai se aproximar dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Repito, o Brasil vai se aproximar dos Estados Unidos. E Dutra vai cortar as relações diplomáticas com a União Soviética. Com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que em 46 ainda eram governadas por Joseph Stalin. Então, o Brasil, em pleno contexto da Guerra Fria, se posicionou apoiando os Estados Unidos e cortou suas relações diplomáticas e econômicas com a União Soviética. E com qualquer outro país socialista. É que em 46 tínhamos apenas o socialismo implantado na União Soviética. Em 49 na China, já no início dos anos 50 a 53 na Coreia do Norte, mas por enquanto apenas na União Soviética. E o Brasil se aproxima exageradamente dos Estados Unidos. Tanto eu sempre faço esse exemplo, sempre dou esse exemplo, cito esse exemplo, O Dutra, em um momento de descanso, de férias, com sua esposa e seus filhos, ele vai para os Estados Unidos, Ele vai para a Disney. Ele vai para a Disney nos Estados Unidos, na Flórida, E tem uma foto do Dutra, na Flórida, na Disney, com o presidente Marshall, e sua família também, as famílias visitando a Disney em Orlando, na Flórida. Esse é um marco, essa foto, se você jogar no Google, você vai achar, esse é um marco, dessas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Até porque o Brasil era muito importante para os Estados Unidos no contexto da América do Sul, o maior país da América do Sul, o mais poderoso e mais rico país da América do Sul. Então, era importante para os Estados Unidos que o Brasil se aproximasse das ideias capitalistas nesse contexto de Guerra Fria. Perfeito, tranquilo. Logo em seguida, ainda em 46, tanto que a Constituição ela vai ser elaborada em 46. Logo em seguida, ainda em 46, Dutra vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição, o que seria a nossa quinta Constituição brasileira. Calef, era necessária uma nova Constituição? Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. A Constituição de 1937, a polaca, ela possuía muitas características fascistas. Era uma Constituição de uma ditadura com características fascistas e com enorme simpatia ao nazismo. Então, era necessário elaborar uma nova Constituição. E Eurico Gaspar Dutra convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que começou a promulgar uma nova Constituição que vai ser oficializada, que vai ser promulgada ainda em 1946, a quinta Constituição brasileira, e eu acabo de te dar uma característica dessa Constituição. Ela foi o quê, gente? Ela foi o quê? Promulgada. O que significa isso? Fala comigo, meus lindos.
O que é uma Constituição promulgada? O que é uma Constituição promulgada? A Constituição do Dutra foi promulgada. O que é uma Constituição promulgada? Fala comigo. Não? Uma Constituição debatida. Isso, ó, perfeito. Uma Constituição debatida. Uma Constituição democratizada, promulgada, debatida, democratizada. Perfeito. A Constituição do Dutra, então, foi promulgada. Ela foi debatida, ela foi democratizada por uma Assembleia Nacional Constituinte que foi composta por deputados e senadores. Ou seja, ela foi votada tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado. Isso é uma Constituição democrática, ok? Isso é uma Constituição democrática. Perfeito. Quais são as características, então, que mudam nessa Constituição de 46? Por exemplo, eu não preciso colocar leis trabalhistas, porque essas leis trabalhistas lá da Constituição de 34 já foram mantidas na Constituição de 46. Então, você sabe que, né, as leis trabalhistas que foram inseridas na Constituição de 34 foram mantidas na Constituição de 46. Dutra não anulou as leis trabalhistas. Perfeito. Então, não preciso colocar. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, fala comigo. Quais seriam as características novas? Caleb, voto feminino. Também não é uma característica nova. O voto feminino era uma característica da Constituição de 34, que foi mantida na Constituição de 46. O que mudou da de 37 para 46? Nós temos, ó, primeiro, os retornos, né? Ó, retorno constitucional dos partidos. Então, nós temos o retorno dos partidos. Ó, primeiro, não existia mais. Eram ilegais, segundo a Constituição de 37. Então, nós temos que colocar o retorno dos partidos políticos, certo? O retorno das eleições. Vargas tinha anulado as eleições. Lembra disso? Então, nós temos o retorno dos partidos políticos. O retorno das eleições. O retorno dos movimentos sindicais, o retorno e legalização dos movimentos sindicais, o retorno da liberdade de imprensa, o retorno da liberdade de propaganda, que na Constituição de 37, a Constituição polaca, tudo isso tinha sido fechado, anulado, até o Congresso tinha sido fechado por tempo indeterminado. Então, nós temos o retorno dos partidos políticos, das eleições, sejam municipais, estaduais ou federais, o retorno dos movimentos sindicais, o retorno da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de propaganda. Show! Show! Perfeito! Beleza! Agora, só uma observação que você vai colocar aí no cantinho seu. Só uma observação que você vai colocar aí no cantinho. De vermelho, porque não vai caber aqui, ó. Apenas um partido continuou ilegal no Brasil. Não foi permitido no Brasil. Repito, apenas um partido continuou ilegal no Brasil. Não foi permitido no Brasil. Qual, hein? Qual será o partido que continuou ilegal, que não foi permitido? Muito bem, Sandy, muito bem. Partido Comunista Brasileiro continuou ilegal, não foi permitido no Brasil durante o governo do Dutra. Até porque o Dutra corta as relações diplomáticas com a União Soviética e se aproxima dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Eu vou até colocar aqui, ó, nesse momento da redemocratização, vivemos mundialmente, internacionalmente, ó, a Guerra Fria.
Vivemos no contexto internacional uma Guerra Fria. Então, é importante que o Brasil se posicione. Na verdade, assim, politicamente falando, o Brasil poderia ter uma postura neutra, né? Mas Dutra decide apoiar os Estados Unidos, porque ele vai criar um plano econômico de governo e ele vai buscar muito capital norte-americano, ele vai buscar investimentos, empréstimos, financiamentos dos Estados Unidos. Por isso que ele vai se aproximar tanto, né? Tanto dos Estados Unidos e vai, né, cancelar o Partido Comunista Brasileiro. Gente, show de bola! Show de bola, perfeito. Ok, mais uma característica que mudou na Constituição. Mais uma característica que mudou na Constituição. O que vocês podem me falar aí, hein? Ó, nós falamos antes, hein? Mandato de 5 anos. Mandato de 5 anos. Então, Sandy fez uma pergunta muito interessante, hein? E o fascismo? E os partidos fascistas? O Brasil não tinha mais partido fascista. O AIB, Ação Integralista Brasileiro, foi fechado em 37 e não foi reaberto. Em 46, não foi aberto nenhum tipo de partido fascista. Tínhamos governos ou líderes que possuíam até algumas características, mas não tínhamos partidos fascistas, ok? Não tivemos um partido verdadeiramente fascista, com um ideal fascista, com as suas características principais fascistas. Até o Vargas, né, que tinha características fascistas, deixou essas características de lado e criou um partido trabalhista. Vargas virou trabalhista, né? Beleza. Aqui, ó, mandato passou a ser o quê, gente? Ó, mandato de 5 anos. O mandato era de 4 anos, lembra disso? Não é? Então, o mandato passou a ser de 5 anos. Continuou o quê, gente? Continuou sendo sem reeleição, certo? Vou colocar aqui, nem precisava, mas continuou sendo sem reeleição. Brasil não tinha reeleição. O presidente que criou a reeleição no Brasil foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, com emenda constitucional. Ok? Mais uma característica diferente nessa Constituição de 46, a 5ª Constituição brasileira. Né? Mais uma. Vamos ver se vocês estão ligados aí, vamos ver se vocês estão estudando isso aí. Vai, fala comigo. Mais uma característica diferente. Vai, manda ver. Maioridade até 46 era 21 anos. A maioridade passou a ser 18 anos. Acredita-se para ter um número maior de eleitores votando nos políticos populistas. Então, ó, maioridade, diminuição da maioridade, diminuição da maioridade para 18 anos. Ok? Então, foi diminuído a maioridade para 18 anos. Calef, então, quem votava no Brasil? Homens, mulheres, maiores de 18 anos, alfabetizados. Então, quem não votava? Menores de 18 anos, analfabetos, militares e clérigos. Também não votavam. Ok? Durante a República Populista, os militares foram proibidos de votar. Durante a República Populista, menores de 18 anos também foram proibidos de votar. Então, votavam homens e mulheres maiores de 18 anos, alfabetizados. Não votavam menores de 18 anos, analfabetos, militares e clérigos, ou seja, membros do clero. Ok? Anotaram isso? Anotaram isso? Vou repetir. Quem votava? Homens e mulheres maiores de 18 anos, alfabetizados. O voto não era obrigatório. Somente
funcionários públicos eram obrigados a votar, até porque aqueles que queriam ganhar votos e que estavam no governo obrigavam os funcionários públicos a votar. Então, apenas funcionários públicos eram obrigados a votar. Homens, mulheres maiores de 18 anos votavam, mas se desejassem votar. Ok? Analfabetos, militares e clérigos não votavam. Não votavam. Eram proibidos de votar. Então, vou colocar aqui, ó, a última característica. A proibição do voto para analfabetos, militares e membros do clero. Ok? Bom, algumas características, então. Os militares não podiam votar porque você tinha um número muito grande de militares e, segundo os políticos e segundo a Assembleia Nacional Constituinte, esses militares poderiam controlar o voto dos seus membros inferiores, né? Por exemplo, um general, ele conseguia obrigar soldados, cabos, até os oficiais a votarem nele, por mais que o voto fosse secreto, né? E, gente, não vamos longe, não. Isso acontece até hoje, né? Você pega aí, quando um militar se candidata, militares, seja da polícia ou do exército, sempre vota nesse militar, né? Vimos isso agora presente nas últimas eleições. Então, era uma estratégia durante a República Populista de não ter controle de voto, de não ter voto de cabresto. O problema é que tira o direito do cidadão ao voto, né? Tira o direito do militar ao voto. Eu, particularmente, acho que todo cidadão brasileiro, como a atual Constituição Brasileira de 88 deixa claro, todo cidadão, independente se ele é alfabetizado ou não, se ele é militar ou não, se ele é clérigo ou não, ele tem que ter o direito ao voto, né? Eu sou a favor da democracia e, consequentemente, ao voto. Então, leis trabalhistas mantidas, voto feminino mantido, né? E várias características das constituições anteriores também foram mantidas. Divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a independência desses três poderes e assim por diante. Ok? Perfeito, gente? Tranquilo? E para a gente finalizar, já inclusive o governo Dutra, a gente vai voltar na terceira aula já com Vargas, fim do governo Dutra e o novo governo do Vargas, né? O Vargas voltando nos braços do povo. Para finalizar, o Dutra, ele criou um plano econômico. Um plano econômico de governo, como assim nós chamamos? Chamado Plano SALT. Plano SALT. E foi aqui que ele se aproximou exageradamente dos Estados Unidos. Foi aqui que ele buscou empréstimos. Foi aqui que ele tornou a dívida externa brasileira, repito, aqui que ele tornou a dívida externa brasileira milionária. Milionária. Nossa dívida externa passou a ser milionária com o Plano SALT. Que significa, para quem não sabe, significa saúde, alimentação, transporte e energia. Ele dizia que ia investir pesado. Investiu na saúde e construiu muitos hospitais esparramados pelo Brasil, de fato. Na alimentação, investindo no aumento da produção agrícola. No transporte, tanto nós temos uma via Dutra, uma rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que é uma das mais movimentadas do Brasil, chamado Via Dutra. Ele investiu pesado no transporte, principalmente transporte rodoviário e energia, dando sequência, né, nas hidrelétricas que o Vargas já tinha começado durante a era Vargas. Então, ele buscou muito investimento externo. Ele buscou muito capital externo, muitos empréstimos, tornando a nossa dívida externa milionária. Ainda era milionária, não era bilionária, mas tornando a nossa dívida externa milionária. Dutra era o oposto do Vargas. Vargas era protecionista, protegia a economia interna da economia externa. Dutra abriu o Brasil, anota isso, abriu o Brasil para o mercado externo.
para a importação, abriu o Brasil para as multinacionais, buscou investimentos, fez enormes empréstimos, uma enorme dívida externa, tornou o Brasil extremamente dependente dos Estados Unidos. O Plano SALT foi um fracasso. Por que ele foi um fracasso? Porque terminou o governo do Dutra, já no último ano, em 1950, nós tínhamos, resultado, nós tínhamos dívida externa, dívida externa, forte dependência com os Estados Unidos, nós tínhamos uma forte inflação e desvalorização monetária. Então, Dutra, o que ele fez, Calef? Dutra criou o Plano SALT, um plano de ação econômica de governo, onde ele dizia de investir pesado na saúde, na alimentação, no transporte, na energia. Investiu nas hidrelétricas, criou hospitais, criou rodovias, apoiou o aumento da produção agrícola, a base econômica do Brasil era a agricultura. O problema é que fez muitos empréstimos com bancos norte-americanos, tornou nossa economia muito dependente dos Estados Unidos, aumentou a nossa dívida externa, aumentou a inflação e a desvalorização da nossa moeda. Moral da história, terminou o seu governo extremamente impopular e o Brasil vivendo um colapso econômico. Nossa dívida externa passou a ser milionária. E aí que o Vargas entra no contexto, né? É aí que o Vargas entra nesse contexto. Porque o Vargas, Dutra não podia disputar reeleição, até porque o Brasil não tinha reeleição, e o Vargas vai vir com uma campanha de protecionismo, né, de investimento no mercado interno, né, de fechamento da nossa economia, de acabar com a dívida externa, e vai ganhar as eleições e vai voltar nos braços do povo. Getúlio Vargas volta durante a República Populista nos braços do povo. Show de bola? Alguma pergunta para mim? Posso tirar uma foto do quadro agora? Tirei, vai. Uma foto do nosso quadro. Gente, alguma dúvida? Não? Então, na próxima aula, no terceiro horário, eu dou essa sequência, né? Eu vou falando aí do finalzinho do governo Dutra, né? A impopularidade dele e a vitória do Vargas nas eleições, beleza? Nós temos apenas alguns segundos. Até o terceiro horário. Beijos, espero vocês.